Fala, meus amigos, sejam bem-vindos no nosso canal. Nós estamos começando agora a nossa série de vídeos a respeito da Conferência ASA. Nossas ministrações serão postadas aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, ative as notificações e compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe. Bom vídeo. Thank you. Let's sit down. Luciano is a great friend of mine, Luciano é um grande fã, meu grande fã. and God makes sure we are together. E Deus nos reuniu. One time I was in a cave in Israel, Uma vez eu estava numa caverna em Israel and he saw me there. e ele me viu lá. And people are surprised that in such a place somebody could find me. E as pessoas ficaram surpresas que alguém ia me encontrar naquele lugar. I am so honored to be able to speak to you this day. Eu me sinto honrado por estar aqui falando por vocês nesse momento. Mine is a testimony of what God has done in my life. Eu vou estar testemunhando do que Deus tem feito na minha vida. And before I go into it, I met a sister here, Lubia. And Lubia has just come back from Kenya. E antes de eu contar para vocês, eu conheci a Rúbia, que acabou de chegar do Quênia. It is such an honor to meet her. É uma honra conhecê-la. I want us to read two scriptures. Eu quero que a gente abra a palavra. Maybe somebody can read for us in Portuguese. Alguém pode estar lendo para nós. Jeremiah 29, verse 14. Jeremias. Jeremiah 29, verse 11. I'm sure you know what it says. Jeremias 29, versículo 11. 11? 11? Yeah. 29 e 11. Ah, tá, gente. É porque a garganta tá recuperando. Então, se eu falar baixo, por favor, alguém grita alto, só para... Vai ficar aqui, tá bom? Deu certo? Aê. Jeremias 29, versículo 11. Quem pode estar lendo, por favor? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amen. Amém. I am going to give my testimony, Eu vou estar dando meu testemunho. and that is my life verse. E isso é a minha vida. I think about that verse many, many times. E esse versículo é o meu versículo e eu penso nele todo momento. I look back at it many, many times. Eu vou e retorno a ele todo momento. And when I look back in my life now, E quando eu olho para trás na minha vida agora, I see a life well planned by God. eu vejo uma vida muito bem planejada por Deus. There were times things were not good. Teve momentos que a vida não There are estava times boa. things have not been good. Tinha tempos que não estavam boas as But coisas. I have learned to surrender to God, Mas eu aprendi a realmente me render ao Senhor. and God has turned even things that were not so good to turn out good for me. E Deus tem transformado coisas que não eram nada bons em algo muito bom na minha vida. And to turn out good for what God has called me to. E transformar coisa boa é o que Deus me chamou. Please remind me when my time is gone. Por favor, me lembre quando meu tempo estiver acabando. Yes, thank you. So, I was born 60 years ago. Uau! Gente, desculpa, eu reajo de vez em quando. Eu nasci há 60 anos atrás. The date is not known. What? The date is not known. Essa data não é conhecida. But my mom tells me I was born when the rain started coming after we got independence. A minha mãe me falava que eu nasci quando a chuva chegou depois da independência. And we got independence in
December 1963. E a gente teve a independência em 13 de dezembro de 1969. So I was born in maybe March, April 1964. Então, eu, por exemplo, eu devo ter nascido em março, abril de 1959, So my 54. birthday is 5th April 1964. I chose that. Então, eu escolhi essa data. Yeah. I was born during a very difficult time. Eu nasci num momento muito difícil. All of a sudden, the British went back home, Do nada, os britânicos voltaram para casa. and we were given land that our parents were fighting for. E a gente não sabia de nada que os nossos pais estavam And all of lutando. a sudden, many people lost their jobs, Muitos perderam o trabalho. and we moved to this new land. E a gente mudou para essa nova terra. And we were so poor. E a gente era muito pobre. We were so poor such that at age 6, A gente era tão pobre que na idade de 6 anos, I had to be employed to take care of livestock. eu tive que ser contratado para tomar conta de rifles? Livestock? Ah, tá, de gado. Animals. Ele teve que ser contratado para trabalhar como cuidador do gado. And by the time I went to grade 1 at 9 years, I had worked in 3 homes. E quando eu formei com idade de 9 anos, na primeira série ali, eu já tinha trabalhado em 3 casas diferentes. We didn't have food. Nós não tínhamos comida. And many times I still remember today how I'll be hungry for many days. Muitas das vezes eu ainda me lembro de como eu tinha fome durante muitos dias. But those Mas- 3 years, Mas aqueles dias, those 3 years 2 days? 3 anos. have shaped my life. Tem mudado minha vida. Moldou a minha vida. I tell people I'm a professional pastor Eu falo que eu sou um pastor, because pastor is a shepherd. porque questão de vocabulário. Eu sou um pastor, mas eu sou também um pastor de ovelhas. So I started shepherding quite early, Então eu comecei a pastorear as pessoas, and God has used those years to format my life. e Deus usou esses anos que eu pastoreei ali o gado mesmo para formar, para estruturar a minha vida. I went to school Eu fui para a escola through the assistance of the government. com a assistência do governo. The government made a call: if you have 2 children and you cannot pay for both of them, then the government would help with one and you pay for the other. Eles tinham um combinado que era assim: se você tinha 2 crianças e você não conseguia sustentar o estudo das 2, você pagava de um, enquanto o governo pagava de outro. Fast forward through school, Eu passei pela escola, I complete school and I'm going to college. eu completei a escola, então eu fui para a universidade. What do you think I went to study? O que eu fui lá fazer lá? Animal production. Produção animal. All I knew was animals and I loved animals. Tudo que eu sabia e conhecia era animais. Eu amava os And animais. that's what I went to study at the college. E isso foi o que eu fui fazer, estudar na I was faculdade. being trained to be a livestock extension officer, a person to advise farmers on good animal husbandry practices. Eu estava sendo treinado para liderar, orientar pastores de gado. Eu estava ali para orientar eles sobre o gado deles. When we finished college, Quando você termina a faculdade, the idea was to be employed by the government. a ideia era ser contratado pelo governo. All of a sudden, the government was so broke, Do nada, o governo estava tão it could quebrado not employ us. que ele não podia And nos we were contratar. heartbroken. E a gente estava muito It's like quebrado. everybody in my family had sacrificed for me and me alone to go to school.
E é como se toda a minha família se sacrificou para que eu pudesse ir para a faculdade. And then there was no job. E não tinha emprego. Luckily, I applied to be a high school teacher. Então, mais tarde, eu me candidatei para ser um professor de escola. And was taken to be a high school teacher teaching agriculture and biology. E eu fui contratado para ensinar no ensino médio como professor de biologia e agricultura. So in the first school that I'm posted, Então, na primeira escola que eu fui colocado, I met 3 beautiful girls. eu conheci 3 lindas meninas. As a young man, I was attracted to them. Como homem, eu estava atraído por elas. These girls were born again. They were Christians, very strong Christians. Essas 3 mulheres eram mulheres já convertidas ao Senhor. My plans for them were not good. Hã? My plans for these girls was not good. Meu plano para essas garotas não era muito bom, não. But they started sharing Christ with me. Mas elas começaram a compartilhar o evangelho comigo. And for a whole month, E por todo um mês, these girls shared about Christ with me and my roommate then. e elas começaram a compartilhar sobre Cristo comigo e com meu parceiro de quarto. By the end of the month, No fim do mês, we were so tired with these girls eu estava tão cansada dessas meninas. because they were not, we realized we could not win them. A gente percebeu que não ia chegar nelas. And towards the end of the month, they invited us to have lunch with them. E no final do mês, elas nos convidaram para ir almoçar com elas. We did not want to go to the lunch. A gente não queria ir. A gente não queria. And my friend, E meu amigo, that morning went his ways. ele... What? My friend went away from the house. E naquele dia, meu amigo foi embora. I would have gone, but I had to wash my clothes. Eu tinha que... não, eu teria ido, mas eu tenho que lavar minhas roupas. And the girls realized we may not go for lunch. E, So they came for us. e aí, as meninas que viram que a gente não ia ir, elas foram até nós. And when they came, I told them, oh, please go. When I finish washing my clothes, I'll come. E quando elas chegaram, eu falei assim, não, pera, eu estou lavando minhas roupas, depois que eu acabar, eu vou, pode ir embora. They said, no, Eu falei, não, we will wash your clothes. a gente vai lavar as So I roupas. had no reason of not going. Então, eu não tinha razão nenhuma So para não I ir. went to one of the girls' home. Então, eu fui para da casa de uma das garotas. 2 of the girls went to the kitchen to cook. 2 delas foram para a cozinha cozinhar. I'll tell you about the food. Eu vou falar da comida And mais I was tarde. left with one girl, Grace, E on eu, the table. e eu fui deixado com uma garota, a And they Graça. put a radio cassette with someone preaching. What? They put a radio cassette with Ah, someone yes. Então, eles colocaram um videocassete onde que estava falando pregações. I cannot tell you what he preached about. Eu não lembro o que ele estava pregando. But towards the end, Mas, chegando no final, this guy, as he was inviting people to come to Christ, enquanto o pregador estava convidando as pessoas para aceitar a Jesus, I could tell he was crying. eu podia saber que eu estava chorando. Having brought up with a lot of poverty, Vivendo nessa pobreza, I was so hard, I could not cry. eu era muito rígido comigo mesmo, And muito growing duro, eu não up as chorava. And growing up as an African man, E crescendo como um homem africano, once you undergo a rite of passage to become a man, you are not supposed to cry again. quando você passa o ritual, né, passa a ser homem, você não pode chorar. And then this is a man speaking here and crying, inviting me to come to Christ. E eu estou ouvindo um homem pedindo para mim ir para Cristo, chorando. I said, if this thing can make a man cry, inviting me to come to Christ, then it must be the real thing. Quando eu ouvi o homem chorando, o pregador chorando, e eu pensei, gente, o homem está simplesmente chorando para que eu possa ir para Cristo, isso é algo diferente. And I decided to give my life to Christ. E eu decidi entregar minha vida para Cristo. So I put off the machine to tell Grace,
what I was feeling. E eu, deparei um momento, fui contar para a Graça o que eu estava sentindo. But Grace thought I did not want to hear that good part, so she put it on. Mas a Graça não queria ouvir essa boa parte. I tried again. Eu tentei de novo, She put it on again. ela colocou de So novo there para was rodar. no way fita. I could tell her what I was feeling. Então eu não podia falar com ela o que eu estava I sentindo. don't know what it means to get saved. What? I don't know the process of getting born again. Eu não sei qual que é o processo de nascer de novo. So what I did is I came out of the seat O que eu fiz foi eu saí do meu assento, and knelt down, me ajoelhei and then I was sleeping prostrate, e eu simplesmente me prostrei and I started crying. e eu comecei a chorar. And all the girls came, E todas as garotas vieram and we cried together for half an hour. e nós choramos juntos por meia hora. And then E aí they led me to Christ. elas me levaram a Cristo. There was no food. Não teve comida. The two girls who went to cook, they were not actually cooking. As duas garotas que foram cozinhar não estavam cozinhando. They were also very tired of sharing with us the gospel. Elas também estavam muito cansadas de compartilhar o evangelho com a gente. And they had told God, E eu falei com Deus, if they don't come to you today, e se ele não vier hoje, this will be the last day we are sharing the word of God with them. vai ser a última vez que a gente vai compartilhar o evangelho com So ele. they were praying and fasting. Então elas estavam orando e jejuando. And all this time that I was listening to this preaching, E todo esse momento que eu estava ouvindo essa pregação, Alice and Lucy were kneeling in the kitchen praying. as duas garotas que estavam na cozinha, elas estavam orando. So that's how I came to Christ. Então, foi assim que eu fui para Cristo. One more thing I should say about these girls Uma coisa que eu devo falar dessas meninas is that they were from 3 different denominations. é que elas são de 3, cada uma é de uma denominação. They were not from one denomination. Elas não eram de uma igreja só, cada uma era de uma. I was ushered in the kingdom of God by 3 girls from different denominations. Eu fui levada a Cristo por 3 garotas de 3 denominações diferentes. That has a huge impact on what I do today. E isso tem um grande impacto no que eu sou hoje. Let me share with you briefly how the next 1 week was. What? 1 week after I got saved. Da primeira semana que eu aceitei a Jesus. I got saved on Saturday. Eu aceitei Jesus no sábado. They took me to one of the girls' dad, who was a pastor. Eles me levaram para uma das igrejas que And he que era started pastora. discipling me. E eles começaram um discipulado comigo. Then on Sunday we went to his church Então a gente foi para a igreja dessa with the pessoa 3 girls. com as 3 meninas. On Friday, Na sexta, they took me to a different youth meeting, E- a different denomination. e depois eles me levaram para outra igreja. On Saturday, No sábado, they took me to a place where somebody had died, and a different denomination was conducting preaching there. eles me levaram então para um funeral de uma outra denominação que estava ali havendo uma pregação. On Sunday, No domingo, we went to a different church. a gente foi para outra igreja. So 1 week after I came to Christ, Então, em uma semana que eu converti, I think I had gone to 4 denominations. eu acho que eu fui em 4 denominações diferentes. So then on Tuesday, Então, na terça-feira, I fell sick, eu fiquei doente. seriously sick. I fell sick, Eu fiquei doente. and they had to get an ambulance Então, eles tiveram que chamar uma ambulância to take me to the hospital. para que eu pudesse ser levado para o hospital. And I was diagnosed with duodenal ulcer perforation, where my intestines had perforated. Meu intestino foi perfurado. Meu Deus. And I had to be operated.
E eu tinha que passar por uma cirurgia. And I stayed in the hospital for a month. E eu fiquei no hospital por um mês. I said that when I look back, I see a life well planned by God. Quando eu olho para trás, eu vejo uma vida muito bem planejada por Deus. This disease did wonders with my walk with Christ. Isso é uma das maravilhas da minha vida com Deus. So I had been to 4 different denominations. Então, eu fui em 4 denominações diferentes. I am sick in the world. Eu estou doente no hospital. And believers would come to see me even though they did not know me. E cristãos de de diferentes denominações iam até o hospital para me ver, mesmo não me conhecendo. My old friends did not come. Os meus amigos não foram. But every day, many church members would come to see me and encourage me and pray for me. Mas, ao mesmo tempo, todo dia, pessoas diferentes chegavam para orar, para cuidar, para jejuar comigo. Clearly told me, these are the people that I need to be with. E essas são as pessoas que estavam ali Because comigo, of their love. que eles estão vivos. I had many friends who did not even come to see me in the hospital. Eu tinha muitos amigos que não foram me ver no hospital. But these people that did not even know me would come to pray, to encourage, and even to help me. E muitas dessas pessoas que eu nunca conheci, não sabiam nem quem eu era, iam até mim, oravam e cuidavam de mim. I should tell you, that was in 1990. Eu devo te dizer que foi em 1999. In 1992, I married one of the 3 girls. Desculpa, em 1990 foi quando tudo isso aconteceu. Em 92 eu casei com uma das 3. Yes. Some people are saying, oh, he came to church so that he get this girl. Alguns vão falar, ele foi na igreja para pegar essa menina. And I told them, anybody who can lead you to Christ is a good person to take home. E eu falo para todo mundo, não, qualquer pessoa que pode levar você para Cristo é uma boa pessoa para você ir lá buscar. I'm married to Lucy. Eu me casei com a Lucy. And we have 3 biological children. Nós temos 3 filhos biológicos. And 3 grandchildren. E 3 netos. I have many other children. Eu tenho muitos outros filhos. And I'll tell you about the children's home and so on. Eu vou contar um pouco sobre elas. So, I should also say that these girls E eu devo dizer que essas mulheres are the ones who discipled me. são as que me discipularam. And these girls E essas mulheres are the ones who even told me which church to go to. I didn't know anything about church. elas foram as que me direcionaram para que igreja eu deveria ir, porque eu não sabia de nada. They knew my life. Elas sabiam da minha vida. And they knew where I would be discipled well. E eles sabiam quem ia me None discipular. of their denominations would do that. Nenhuma das denominações iam So they fazer. sent me to another church. Então eles me enviaram para outra denominação. And I grew in that church. E eu fui criado naquela denominação. I was a high school teacher. Eu era um professor de ensino médio. And 10 years later, E 10 anos depois, I felt called to be a pastor. eu senti chamado para ser um pastor. And I had to start a church near the school that I was teaching. E eu tinha que começar uma igreja. Eu comecei uma igreja perto da escola que eu estava ensinando. I wanted to do it so that whenever I'm out of school, I can come to minister. Que eu pensei, eu devo colocar ali daquele lado, porque a qualquer momento que eu estou fora da escola, eu estou ali a ministrar. And God, in His plans, E Deus, nos seus planos, brought the Mission Society in my life trouxe a sociedade de missão para a minha vida. when I was only 4 months after I started my first church. Quando eu tinha 4 meses que eu abri a minha igreja. So a member of the board, who is our common friend, Um amigo em comum com o Matt, que é da organização dessa associação, came to Kenya. veio para o Quênia. And he was brought to a shop front where I was doing a church. E ele
foi trago ali na abertura ali, onde que eu estava abrindo a igreja. He came Ele veio. when we were 3 members. 3? Yeah, 3 members. 3 membros. Quando eu tinha somente 3 membros. 4 months. 4 months 4 from meses. starting. 4 meses já de ministério. And then he came back the following year. E depois July. ele veio no outro ano, em julho. And somehow, E de alguma forma, he thought I should come to the U.S. ele pensou que eu deveria ir para os Estados Unidos. for a leadership training. Para um treinamento de liderança. By this time, Nesse tempo, the church had 17 members. a igreja tinha We 17 came for an membros. ILI conference. O Matt estava lá, ele pode testemunhar. Yeah, so 17 members. 17 membros. We were 35 in number. What? We were 35 people in the conference. Nós tínhamos 5 pessoas naquela conferência. And it was time for introductions. E tinha muitas introduções, So we were going apresentações. around introducing ourselves and saying what you do. E a gente estava se apresentando, falando o que você faz. I will never forget the feelings that I had in that room. Eu nunca vou esquecer o sentimento que eu tive naquela sala. I was a young pastor who has just started. Eu era um pastor novo, tinha acabado de começar. And the people who were there were some big bishops. E pessoas que estavam ali eram bispos. I remember the bishop who was close to me was Bishop Jeremiah Morrison. I can never forget. Eu lembro que a pessoa que estava From sentada Ghana. do meu lado era o bispo de Gana. And he said, I am the bishop of Accra with 3,000 churches. E ele falando, eu sou o bispo com 3.000 membros. And how many members do I have? E quantos membros que eu tenho? 17. 17. And I asked God, E eu pedi a Deus, God, why did you bring me here? por que o Senhor me trouxe aqui? Did you just bring me here to embarrass me? Você me trouxe aqui para passar vergonha, Deus. What do I say? O que eu tenho que fazer? And God spoke to me. E Deus falou comigo. And God, in a flash, told me, compare yourself with your son. My son was maybe a few months. Deus falou comigo assim, como se fosse num flash. Compare você com o seu filho. Ele devia ter uns 4 meses. It's like God asked me, who is tall, you and your son? Era como se Deus estava falando assim, Tall. quem é maior, você ou seu filho? And I said, obviously, God, I'm taller than Daniel. E eu, claramente, né, Deus, eu sou maior do que meu filho. What happens if you give Daniel ears? Who is tall? Quando, por exemplo, se você colocar meu filho ali, ele cresceu, quem é mais alto? And I said, Lord, I don't know. Ele falou assim, eu não sei. And he asked me, is it possible for Daniel to be taller than you? E Deus falou, é possível que Daniel seja maior do que você? I said, yes. E eu falei, sim, claro. And God was telling me, don't compare yourself with Bishop Morrison. E Deus estava falando comigo, não compare com o bispo. He is a grown-up man. Ele já é um homem crescido. You have just started. Você acabou de começar. If you are given years, Se dá a você anos, you may grow to be bigger than him. você talvez cresça para ser talvez maior do que ele. So I stood up Então eu me levantei and said, my name is Pastor Simon, e falei, meu nome é Pastor Simon and I have a church e eu tenho uma igreja with 20 members. com 20 membros. No. Okay. Listen. No. I did not lie. Eu não menti. In the mathematics class, Na crise da pandemia, we were taught how to round off numbers. nós fomos ensinados como a aumentar os números. So I had just rounded it to the nearest. Então eu arredondei os números. Maior que 5 vai para 20, sabe? Arredonda. We finished that training, A gente terminou aquele treinamento and I joined up with one great friend of mine e eu me juntei com um grande amigo meu
who has just gone to be with the Lord, que... What? who has just died. Ah, tá. Que acabou de morrer. His name is Dick McCrane. O nome dele é Jake McCain. He was the president of the Mission Society. then. Ele era o presidente da associação. And they invited me to go to several churches in the U.S. E eles me convidaram para ir para diversas igrejas ali nos Estados to Unidos, train on a seminar they called Global Focus. que é para ensinar dar aula num grupo de crescimento. And the idea was to focus, to help churches in America focus their missions globally. E o propósito era para fazer com que ensinasse as igrejas a focarem no propósito global. So we went to a Methodist church in North Carolina. E nós fomos called numa Weddington igreja Church. menonita? Que isso? Ai, gente. And so this seminar was done. I was there. I was teaching a small portion. Eu estava ensinando um grupo pequeno And there is a video that was shown e teve um vídeo que foi mostrado ali, called The Harvest. chamado A Colheita. The Harvest. A Colheita. The Harvest A Colheita is a video based on a true story, either in North or South Dakota in the U.S. esse vídeo é baseado num fato real da Dakota do Sul, correto? And it is based on a family of a dad and mom and 2 boys. De uma família, de um homem, uma mulher e 2 filhos. And they are farmers, E eles são large fazendeiros. scale farmers. Assim, quilômetros de fazenda. Wheat, corn, beans. Ah, é feijão, é milho, é tudo que você pensar aí. And then the dad dies just before harvest. E o pai acaba morrendo antes da colheita. And the older boy, who is maybe 12 or 13 years, E o filho mais velho, que tinha por volta de 10 anos, who had done these operations with the dad, que já tinha feito esse is processo de so colheita, concerned. está tão preocupado. And you'd see him waking up in the middle of the night E você vê a criança acordando no and meio da kneeling noite down to pray e ajoelhando para orar, that God would send help que Deus enviasse ajuda, for them to be able to harvest their crop para que Deus desse a eles condição para colher, because they would lose it. porque senão eles iriam perder a colheita. And then all of a sudden you see neighbors coming E do nada você vê trabalhadores vindo with their combine harvesters. para ajudar a colher. Combine harvesters, many of them. E muitos deles para ajudar a colher. And they harvest E eles colheram, and they take it home. e eles levaram para casa, And there is celebration e teve celebração because of the harvest. por causa da colheita. Let me remind you, Deixa eu trazer à memória. I am a high school teacher Eu sou um professor de ensino médio, teaching agriculture, ensinando agricultura. and I understand what that means. E eu entendi o que aquilo significava. So my agriculture background now, God is using it. E agora, meu background de agricultura, eu posso usar. And God was reminding me E Deus estava me lembrando that everything que tudo that the farmer does, que os fazendeiros, quando ele estava no tempo de it fazendeiro, is for the harvest. é para o momento de colheita. Buying the land. What? Buying the land. Compre a terra. Plowing the land. Preparing the land. Prepare a terra. Buying the seeds. Compre as sementes. The weeding. Weeding. Tá. Jogue o trigo. Everything that he does Tudo que ele faz is because of the harvest. é por causa da colheita. A few years before then, Uns anos antes, we had what we call El Nino rains coming in Kenya. nós tivemos um grupo de pessoas Rains coming during the harvesting season. para a colheita ali no período. And a farmer lost 300 acres of wheat
fazendeiro perdeu mais de 300 hectares de trigo. And this farmer would not take it. He committed suicide. E ele não... He committed suicide. Se suicidou. E ele se suicidou. O fazendeiro acabou se suicidando. Then God was telling me, E Deus estava me dizendo, the harvest is the life of the farmer. Deus estava me falando que a colheita é a vida do fazendeiro. And he would rather lose it when it's not the harvest. E você prefere perdê-lo do que não ter a colheita. Losing it when it's harvest time, it is such a great loss. Perder a colheita no período de colheita é uma tristeza enorme. We are in America. Nós estamos na América. I'm sure Brazilians are like Kenyans. Eu acredito que os brasileiros sejam que nem os You would quenianos. want God to call you in America if you would want to hear a voice of God telling you, I'm calling you to preach in America. Você quer ouvir Deus falando, te chamando para... quero que você pregue na América. I had come the first time in America and I loved it. Eu vim para a América para colher. I was asking God, why can't you call me here? Eu estava perguntando, Deus, por que você não me chamou para cá? But then in that seminar, Mas naquele seminário, God shines a light back home ele volta para casa and shows me 39 tribes that are reached with the gospel. Deus me mostra 9 tribos que não eram alcançadas pelo Evangelho. And God tells me, E Deus me fala, if you don't go, se você não for, the harvest will be lost. a colheita vai ser perdida. If the harvest is lost, E se a colheita é perdida, I lose my life. God was like telling me, eu perco a minha vida. Deus estava falando, olha, eu perco a minha vida. I lose my life. Eu perco a minha vida. And God was inviting me E Deus estava me convidando, as the farmer, como fazendeiro, everything He has done on earth, em tudo que ele estava fazendo, the creation, a criação, the Old Testament, o Velho all Testamento, those things in the Bible, tudo que está ali na Bíblia, they were done for the harvest. ele foi feito para a colheita. Glória a Deus. And if the harvest is lost, E até mesmo quando a colheita é perdida, it is such a huge loss for God. é uma perda muito grande para Deus. Jesus coming Jesus voltando, and dying on the cross, Jesus vindo e morrendo na cruz para a colheita. the disciples Os discípulos being killed sendo mortos for the harvest, pela colheita. the persecution of the church, Todas as perseguições da igreja it was because of the harvest. é por causa da colheita. The missionaries coming to Africa, Os missionários indo para a África, God was reminding me of these things. Deus estava me lembrando disso. We have that some missionaries came to Africa Nós temos missionários indo para a África. with coffins as their suitcases Nós pegamos como se fossem malas, because they knew they would die there. porque eles sabiam que eles iam morrer. And many died E muitos deles morreram because of malaria. por causa da malária, Others were eaten by animals, the lions, ou porque eles eram comidos por animais, because they were walking. porque eles And estavam lá. God was reminding me E Deus estava me lembrando it is for the harvest. que tudo isso era pela colheita. And I had a clear call from God to go north of Kenya E eu tive um chamado bem claro de Deus para que eu pudesse sair do Quênia to reach the unreached people. para alcançar essas tribos que não estavam sendo alcançadas. Saí para a conferência da E entendi, tá vendo, gente? A ajuda é muito boa. So God did not call me to preach in America. Deus não me chamou para pregar na América. He even did not call me to preach in Nairobi. What? In Nairobi, the big city. Tá, que ele também não foi chamado para pregar em Nairobi. Or the smaller cities in Kenya like Nakuru, Naivasha, He did not call me. Ou para ser em outras cidades, até mesmo no próprio Quênia. Deus não me chamou. He sent me Ele me enviou to the unreached people groups para os grupos não alcançados, to reach them with the word of God. para alcançá-los com a palavra do Senhor. Aleluia. If God can use me, Se Deus pode me usar, He can use you.
Ele pode usar você. He can use anything. Ele pode usar qualquer um. I did not have resources. Eu não tenho recursos. I did not have the training, Eu não tinha o treinamento. but God called me. Mas Deus me chamou. I am not even very good with Swahili, the national language in Kenya. Eu não sou bom até falando para falar Swahili, que é a língua nacional do Quênia. But God called me. Mas Deus me chamou. I go back to Kenya 2002 November. Eu volto para o Quênia em novembro de 2002. Because of what he taught, allow me to tell you the cultural shock in the US before I go back to what I did. You want to tell about the culture shock? Cultural shock. Ah, tá. Por causa do falando sobre o choque cultural do Brasil. So I come to America. Então, eu fui para a América. In Kenya, No Quênia, dogs stay out of the home, of the house. o cachorro fica fora de casa. Dogs stay out. Ficam fora de casa. In America, Na América, they stay. eles ficam dentro. And this was so hard for me. Isso foi muito difícil para mim. And I remember I went to one home. E eu lembro que eu fui numa casa. I was given a bedroom. E eu fui dado um quarto. I think the bedroom was for the daughter. Eu acho que o quarto era para a filha. And she had a dog. E ela tinha um cachorro. So I got to bed Então eu fui para a cama. and the dog came in bed. O cachorro foi para a cama. I mean, it's shocking to have it Assim, in the house. para mim é chocante ver isso, o cachorro. Having it in the bed is so shocking. Ter na cama é absurdo. So I got out of bed Então eu saí da cama and drove it out. e saí. And I locked the door E eu fechei o quarto. and I went back to sleep. E eu voltei para cama. The Tirei o dog. cachorro, fechei o quarto. The dog knew how to open the door. It came back to bed. O cachorro sabia que ele era. I drove it 5 times. Eu tive que tirar em 5 vezes. And 5 times. Em 5 vezes ele voltou de novo. I gave in. I gave in. Eu desisti, sabe? And so, my first trip, I slept with a dog on the bed. Pela primeira vez eu dormi com um cachorro na minha cama. Another culture shock. Outro choque cultural. So you go to the bathroom, Você vai no banheiro. and there are several things there. Several things. Tem monte de coisa. Shampoo, there's lotion, there's É shampoo, é They all look the same. Tudo parece a mesma coisa. So after I took a shower, E depois que eu tomei um banho, né, meu Deus, I took what I thought was a lotion. eu peguei o que não. Eu pensei que era uma And I loção corporal, um did. creme de corpo. Eu passei no rosto. It was shampoo. E era shampoo. And my skin started peeling off. E do nada minha pele saiu queimando. That's how culture treats you. Isso é como uma cultura de prato. So I go back to Kenya. Então eu voltei pro Quênia. And I don't know how to go to the unreached people. E eu não sei como ir para o grupo não alcançado. Between November 2002 and February 2003, Entre novembro de 2002 a fevereiro de I 2003, was looking for someone who could take me. eu estava procurando por uma pessoa que pudesse me levar até esse And grupo. I finally found someone. E eu finalmente encontrei alguém. I went to Samburu. What? I went to one of the tribes called Samburu. Samburu. Eu fui por uma dessas tribos que chama Samburu. I was introduced to some pastors, Eu fui apresentado para alguns pastores. and I told them what I felt the Lord was calling me to do. E eu fiz o que eu senti que Deus queria que eu fizesse. And
And I told them, look for me a faithful person that you can start with. E procurar um pastor para que eu pudesse começar. And they brought to me someone, E eles me trouxeram alguém. and we started the first church. E nós começamos In 2003, Primeira conversa. primeira conversa. 2003 April. E abril de 2003. That year, Aquele ano, I was a high school teacher, eu era professor de ensino médio. and I was teaching ILI in East Africa, E eu estava ensinando. and I planted 9 churches among the rich people. E eu implantei mais de 9 igrejas ali naquele grupo que eu fui no início do ano. Aleluia. At the end of that year, No final daquele ano, the Lord spoke to me. o Senhor me falou comigo. You cannot be able to teach and plant churches. Ele falou, você não pode estudar e plantar igreja. You have to decide. Você tem que decidir. And I decided to resign my job. E eu decidi então deixar o meu trabalho. Looking back, Olhando para trás, it's like it's not me who made that decision. ele não é uma tradição. Because it is a decision that had huge implications. É uma decisão. Não fui eu que tomei essa decisão. Para mim não foi, olhando para trás, não foi eu que tomei a decisão, porque essa decisão ela tinha muita coisa envolvida com ela. I didn't have any support, Eu não tinha nenhum suporte financial support. financeiro. I just trusted the Lord. Eu simplesmente confiava no Senhor. Aleluia. Aleluia. Before you say hallelujah, listen. So every time that it was time to pay school fees for my children, Toda vez que eu tinha que buscar, deve ter dinheiro para comer, para as crianças comerem. the devil would torment me. Hã? The devil Atormentado, né? O inimigo me atormentava. These are the words the devil, I'll hear like the devil will tell me. Eu ia ouvir, assim, era como se eu ouvisse o inimigo falando comigo. You are educated all the way to the university, Você é um educador que foi na universidade. but your parents who never went to school. E os seus parentes nunca foram para a escola. You had a good job. Você tem um bom trabalho. And then you say you had God called you to full-time ministry. E você agora está falando que Deus te chamou para o ministério. How will you pay for the school fees of your children? Como é que você vai pagar a escola das suas crianças? What would your children finally say of their dad if they don't go to school? O que seus filhos irão falar se eles não vão para a escola? O que eles vão falar disso? It was so hard, Foi muito difícil. so hard. Muito difícil. And it went on like this. E foi assim durante muito tempo. But God kept on providing. Mas Deus manteve provendo na minha vida. Aleluia. At this time, Nesse momento, somebody taught me 2 words that I want to teach you today. Ele me ensinou 2 coisas. 2 words. 2 coisas. One word is vision. Uma primeira coisa é visão. Vision. Visão. And the other one is provision. E a segunda coisa é provisão. One is vision, Um é visão the other one is provision. e o outro é provisão. Aleluia. So, anything that you get from the Lord Tudo que você tem do Senhor is to help the vision that God has given you. é para auxiliar a visão que Deus te deu. That's what provision means. É isso que significa provisão. Something you are given Você dá algo, Deus te dá algo for the vision. para a visão. And I realized from early on, E eu então entendi a partir dali. I have to be faithful to the vision that God had given me. Eu tinha que ser fiel à visão que Deus tinha me dado. And as I continue to be faithful, E enquanto eu continuava sendo fiel a essa visão, God brought provision. Deus me trazia provisão.
It's not the other way. You are not given provisions first. Não é o contrário. Deus não vai te dar a provisão primeiro. You are given vision first. Deus te dá a visão primeiro. And then God will bring provision Então Deus vai te trazer a provisão. as He sees your faithfulness in the vision. Enquanto Ele vê a sua fidelidade à visão que Ele te deu. Many of us want to start with provision. Muitos de nós queremos começar com a provisão. I need a car. Eu preciso de um carro. I need money. Eu preciso de I dinheiro. need a house. Eu preciso de uma casa. Then I'll be able to serve the Então Lord well. eu estou apto para fazer a visão. No, Não é assim. it doesn't go like that. Não é assim que funciona. Get a vision. Tenha a visão. God will bring provision. Deus vai trazer a visão. Brethren, I was worried of paying school fees for three kids. Eu consegui pagar escola para 3 crianças. I was worried of paying school fees for 3 children. Eu estava ali preocupado se eu ia pagar 3 escolas para 3 crianças na casa. The number of children O número de crianças that are being educated through our ministries que está sendo educado pelo nosso ministério today hoje. is maybe over 1,000. Por favor. Maybe over 1,000. Mais de 1.000 crianças estão sendo educadas pelo ministério. I was so worried by 3. Eu estava preocupado de 3, tá, gente? I'm not worried by 1,000 Eu now. não estou preocupado para 1.000 crianças agora. Because vision, Porque a visão, God brings provision. Deus traz a provisão. In 2005, Em 2005, we had to move nós tivemos que mudar. so that I'll be in Nyahururu, where he has come, Porque And o lugar que eles foram, and he must come, e todos aqui devem ir, tá? Já sem me chamar daí. because it is like the last town now to go to the rich people group. É tipo que um lugar para descansar, para ir até o grupo que não alcançado. We came from a high agricultural area. Nós viemos de uma área muito agricultura. We came from a place where you don't even have to work to eat. Você não a gente veio de um lugar que você não precisa comprar coisas para comer. We had a river, Nós temos o rio, where carrots to be sold in Nairobi were being washed. onde as cenouras eram lavadas. And if you wanted carrots, E se você queria cenoura, you just go to the river você vai para o rio. because they don't sell the broken ones. Porque eles não vendem as quebradas. So you can take that to go and eat it. Então você pode pegar elas e levar para casa. Cabbages were plenty and so many other things. E muitas outras coisas eram plantadas. So we go to Nyahururu, Então a gente foi a essa cidade aqui que eu não consigo falar. and Lucy E Lucy, started noting street boys ela começou a perceber que tinha crianças nas ruas who were moving from one what do you call it, dustbin to another, que moviam de lixeira a lixeira, looking for food. procurando por comida. And my wife was so heartbroken. E minha esposa se sentiu muito triste vendo essa cena. And one day this is what Lucy told me. E um dia a Lucy me falou: We believe that when people die, go to some place in heaven. a gente acredita que quando uma pessoa morre, ela vai para um lugar no céu. How would you feel Como você iria se sentir if we were dead in heaven que se a gente está lá no céu and you see someone bringing food to our children? e você vê alguém levando comida para nossas crianças? I said, I'll be so happy. Eu estaria muito feliz. And she told me, I feel God is calling me Eu sinto que Deus está me chamando, to start feeding those street boys. que está me chamando para alimentar essas crianças que estão morando na rua. So she started cooking food every Thursday in our house. Então ela começou a cozinhar comida toda quinta-feira. And she'll go
Então ela ia and share the gospel with the street boys e levava o evangelho para as crianças da rua and feed them. e as alimentava. One street boy one day Um dia um desses meninos came to me veio até mim and he told me, I would want to go back to school. Ele falou assim, não, eu queria voltar para a escola. Okay, they sniff glue Eles cheiravam cola for them to be high, to forget hunger. para que eles pudessem ficar alterados e esquecessem a fome. So I thought, oh, he is high. Aí eu pensei, não, ele só está alterado. I told him, let's talk about it next week. Aí eu falei, não, semana que vem a gente conversa. So I thought by then he would have forgotten. Aí então, até lá, né, se ele estava alterado, ele não ia lembrar. Again, he remembered and even brought me school report card. Ele, na verdade, na outra semana, ele voltou, ele lembrou e trouxe até mesmo uma inscrição para ele poder voltar. He was a bright student. He was a bright student. Ele era um estudante maravilhoso. If he gets food, he would continue with school. E se ele continuar, ele voltar para a escola e If continuar, there is no food, he would drop out and start. e ele voltar para a escola e não tem comida, ele vai começar todo o processo And novamente. we started praying that God would give us a place E nós começamos então a orar a Deus para que Deus nos desse um lugar to take these kids. para levar essas crianças. In 2007, E em 2007, we started a children's home of the Good Shepherd. a gente começou uma casa de crianças chamada Bom Pastor. And Moses, E Moisés, the street boy that e a was criança Moisés has gone through school foi para a escola and has an associate degree on business. e tem uma graduação em negócios. Right now, Agora, the children's home have 130 kids. nós temos ali na casa mais de 130 crianças. Many of them have graduated Muitos deles graduaram, and they are working and they are married. estão casados, trabalhando. I know you know Tenue. You know the hospital called Tenue. Ele conhece. One of the doctors there is our daughter. Dos médicos é o nosso médico. And we have many others that have done so well. E nós temos muitos outros médicos que estão muito bem. Remember, Lembra-se? it's vision, É visão. then provision. Então, a provisão. God surprised me a few days ago. Deus me surpreendeu uns dias, somente uns dias atrás. Somebody came to visit. I mean, just people that I don't know came to my. I don't know how far I am. Keep going. Somebody came to visit our retreat center, Alguém veio visitar o nosso centro. and we started talking. E nós começamos a conversar. And I told them we have a children's A gente a children's home aí eu falei que a gente tinha uma casa de crianças and a school. e uma escola. And they told me, oh, we have an interest in children's home, in a children's home. E eles falaram, não, eu tenho interesse num trabalho desse. I thought Eu pensei, they wanted to start a children's home. eles queriam começar uma They live in casa de Nairobi. criança. They work in Nairobi. Eles vivem em Nairobi. And they started calling me. E eles começaram a me ligar. When are you coming to Nairobi? Will you? Sorry. Maybe I never opened it. Okay. Did you hear me? Yeah. Were you hearing me? Maybe I can start over. Okay. So these people started telling me, when are you coming to Nairobi? E essas pessoas começaram a perguntar, quando você vai vir aqui? We want us to talk about children's homes. Nós queremos conversar com você All sobre a around casa de crianças. my mind is formed E minha cabeça that começou they a want to start pensar, a children's home para pensar sobre a casa de and they crianças. want help. E eles queriam ajuda. So I told them I'm coming on this day. E eu falei, não, estou indo. And they arranged for a meeting. E eles estão preparados para o encontro. And so we met. Então a gente We sat down nós sentamos and we started talking. e nós começamos a conversar.
And to my surprise, E para minha surpresa, they wanted to do eles queriam fazer a golf tournament. Golf. um campeonato de golfe And raise funds e levantar fundos in remembering their dad who had died who is a golfer. em memória de golfista. And they had built our children's home to be the charity to be held E eles by colocaram all the funds que os fundos iriam para a casa que eles estavam ali, que eles tinham provisions provisão for vision. para a visão. Then, 2018, Em 2018, I was thinking about the children's home eu estava pensando sobre a casa de crianças and its sustainability. e sua sustentabilidade. Remember, I was an agriculture teacher, Vocês lembram que eu era um professor de agricultura? so I can grow food for the Então, orphans. posso fazer comida crescer para os órfãos. So at children's home, there are 110 orphans have no problem with food. Então, os órfãos não têm problema com comida. But I realized Mas eu então percebi if I did not get donations, especially from America, que se eu não conseguisse doações, especialmente da América, the children would eat, as crianças iriam comer, but they would not go to school. mas elas não iriam para a escola, Because school is very expensive. porque a escola é muito cara. And an idea came. E uma ideia veio. We needed to start a school. Nós temos que começar uma escola, So that the school would be profitable. que a escola possa ser autossustentável. We bring kids from the community. Nós vamos trazer crianças da comunidade And out of that profit, we can be able to educate the orphans. e, através do ganho que eles têm na escola, eles poderiam então investir nos órfãos e na educação deles. So we started Retro Lands Academy. Então, nós começamos a escola, Retro Lands Academy. pequenos, com tradução literal, gente, pequenos academia. Yeah. Remember the orphanage is home of the good shepherd. Você lembra que o orfanato se chama o orfanato do bom pastor? The school is Retro Lands Academy. A escola se chama Pequenos Cordeiros. Right now, Agora, the school a escola has 292 kids. tem 2.992 292 kids. 292 estudantes. 50 of these kids are orphans 50 dessas crianças são órfãos and vulnerable children. ou crianças vulneráveis. I want you to see. Eu queria ver. Oh. I want you to see. Eu queria ver. I'm the one with problems. Eu sou a que estou com problemas. I studied animal husbandry. Não, I studied animal production. eu comecei projeto de produção. Then went to be a teacher, Então, eu comecei como fazendeiro. Me tornei um professor, teaching agriculture. ensinando agricultura. I was to be an extension officer. Eu comecei a ser um profissional de uma extensão, né? Trabalhar numa extensão. It was all planned from the beginning. Tudo isso foi um plano desde o começo. Let me tell you, Deixa eu contar para vocês. I reached Eu alcancei pastoralist groups, pastores. people that had livestock. Pastores que tinham gado. Those are the people that I ministered. Essa foi onde eu comecei, pessoas que eu comecei. And it is not hard for me E não é difícil para mim, because I was trained to do that. porque eu fui treinado para fazer isso. I could not connect the dots. Eu não conseguia conectar os pontos. But looking back, I see the training to be an extension officer.
Mas eu, olhando para trás, agora eu posso ver que eu fui ensinado e treinado para It isso. was a lot of what our brother was teaching us. Era muito o que o nosso irmão Rafa estava nos ensinando. One example that I always remember, Um exemplo que eu sempre lembro, our teacher taught us, o nosso professor ensinou, if you are posted to a village, se você é colocado em uma vila, first learn from them. compre terras deles, Know what they know aprenda o que eles sabem, before you can introduce the unknown. antes de você apresentar o desconhecido para a And he comunidade. gave us an example. E eles nos deram um This exemplo. young extension officer is taken to a village. Esse profissional, né, de extensão chega na vila And when he looks at the grass, e quando eles olham para a grama, It's eles olham not pra grama, não tá boa a grama. and he wants to help this community improve it. E ele estava querendo ajudar a comunidade a melhorar a grama. So he tells the chief, call the people. E ele chamou o chefe e falou, não, chama as Let me pessoas. tell them an idea I have that will change Deixa their eu lives. contar uma ideia que eu tenho para mudar a grama. So he told them, I want to plant grass in your land. E ele falou, não, eu quero plantar grama na sua terra. And then the teacher was telling us, the people switched to their language. E eles, o povo ali de repente mudou para a língua deles. And there was like heated argument among the people. E no meio daquela conversa de outra língua tinha uma discussão muito forte ali. Finally, Finalmente, he was given two people. ele foi dado duas pessoas. He was told, they will show you where to plant grass. Ele foi mostrar, não, vou mostrar para você onde você pode plantar a And they grama. got to a government Land Rover E eles então foram para uma terra do governo. and they drove for long. E eles dirigiram por muito tempo. Finally, they come to an area Então eles chegaram ali na área, without grass and it is just rock. e, tipo assim, não tinha nada, só pedra, não tinha And they told him, nenhum lugar. this is where we were told you plant grass. Aí eles falaram, aqui é o lugar que a gente falou para você plantar o capim, On the rock. na pedra. Because they had never heard that you can plant grass. Porque eles nunca tiveram um ensinamento sobre They isso. knew grass just comes up when it rains. Eles só sabiam que crescia com And a grama quando chovia. Não And tinha que você podia plantar. they wondered whether he had been sent to destroy their grass. E eles estavam achando que ele foi enviado para destruir toda a grama que eles tinham. And that's why they said, if he can plant grass, if he can plant E grass, eles pensaram, então, se você pode plantar let him capim, go plant where there is no grass. então planta onde não tem. I don't know how many minutes, but let me summarize and say Eu não this. sei quanto tempo que eu tenho, mas deixa eu resumir tudo. 10 minutes, Mark. Okay? Should be when it's over. 2008. Do 2008, I left the organization that I was in eu deixei a organização que eu estava and founded God's Grace for All Nations. e eu achei o reino. Fundei. And the idea is to go to the rich people groups and lead them with the gospel and plant E a churches. ideia desse grupo é você ir para um grupo que não é alcançado e levar o evangelho. Say again this. Também? From 2002 to 2008, De I was in 2002 another organization. eu estava em outra organização. In 2008, Em 2008, I started our denomination, God's Grace for All Nations. entendi. Em 2008, eles começaram, então, a organização A Graça para Todas as Nações. The idea is to plant churches around the rich people groups. E a ideia dessa organização é levar o evangelho para os grupos não alcançados. To date, Para isso, we have 80 churches, 80 churches. hoje nós temos 80 igrejas. In 2012, Em 2012, we realized that our denomination is so small a gente percebeu que a nossa denominação é tão pequena, with very limited resources. com um número muito limitado de recursos. And we were not making
strides in reaching the unreached people group as we would want. E a gente não estava progredindo, né, para alcançar os povos como a gente queria. And God brought together in this one tribe called Samburu all the denominations working there. E no momento ali, Samburu é o nome da cidade. Samburu. em Samburu, Deus trouxe todos os líderes de denominações que estavam ali. The gospel came to Samburu in 1934. O evangelho foi para aquele In tribo em 1994. 2012, in 2012, Em 2012, we only had 158 churches. nós tínhamos somente 158 churches 156 igrejas, with 6,000 believers com 6 mil cristãos. in a tribe of 300,000 people. 600 pessoas eram cristãs naquela tribo, e uma tribo que tinha mais de 3 mil pessoas. Of the 6,000 believers, Das 600 pessoas, most of them were from other tribes that are working among the Samburus. eles eram de outras tribos. It was only a small percentage of Samburus who had come to Christ. Era somente uma porcentagem muito pequena da tribo de Samburu. And we decided Então nós decidimos to come together reunir as like-minded denominations, uma denominação, forgetting our small differences. esquecendo todas as nossas diferenças. And we decided if the Methodist is in this village, E a gente decidiu que se a Metodista está nessa vila, let the Anglicans go to the next village. que as igrejas possam ir não, Because we realize churches compete. porque as igrejas competiam entre si. And we had a vision E nós tivemos uma visão, which is called Garu Vision. que é Deus da provisão. Our vision is to plant 1,000 churches among the Samburu people. E a nossa visão é de plantar 100 igrejas no meio do povo de Samburu. 1,000, yes. 1.000 igrejas. From 2012 De 2012 to today, até hoje, we have moved the number of churches from 158 nós mudamos o número de 156 igrejas 960. para 965. Let me tell you, Deixa eu falar uma coisa para você. we decided from the beginning Nós decidimos desde o começo that one of the things we shall do que uma das coisas que a gente deveria fazer is to revive the existing churches. é reavivar as igrejas que já existiam. We wanted to be sure the 158 existing churches were thriving well, producing disciples, because these were the churches to produce church planters. Então a gente pensou, a gente tem que reavivar essas 158 igrejas para que elas possam estar tendo uma vida saudável e levar então outras pessoas para outras igrejas. Even now, E até hoje, we are clear that the local church, a igreja local, need to be the ones producing disciples going to the next eles place. precisam ser onde saem os discípulos para as outras igrejas. I am about E a gente está dizendo que as igrejas saudáveis vão plantar outras Outras igrejas. igrejas. I am about to retire Eu estou para aposentar as the Bishop of God's Grace for All Nations. como bispo do Missão Graça do Senhor. But I am retiring Mas eu estou aposentando to go to another place, para ir para outro lugar, to bring the denominations together para trazer as denominações todas juntas, and focus on reaching the unreached. para fazer com que elas foquem nos povos não alcançados. Remember, I was brought in the kingdom of God by 3 girls from different denominations. Você lembra que eu vim para Cristo por 3 garotas de diferentes denominações? I
I have no problem working with denominations. Eu não tenho nenhum problema em trabalhar com diferentes God denominações. prepare me for it. Deus me preparou para isso. And that is what I want to do Isso é o que eu until quero I fazer. depart. Até o momento que eu partir. I finish. God bless you. Deus te abençoe.